Olha, se tem uma ideia que ajuda muito a gente a entender o mundo em que vivemos, é a tal da modernidade líquida do sociólogo Zygmunt Bauman. Então vamos mergulhar nesse conceito para ver como ele descreve a nossa realidade. Essa Bauman usa para abrir o livro é genial porque ela já bota o dedo na ferida, né? Aquela sensação que a gente tem de que a vida moderna é instável, imprevisível e que a permanência se tornou algo quase insuportável. Para a gente conseguir entender o que é líquido, o Bauman nos convida primeiro a olhar para trás, para o que ele chamou de modernidade sólida. Esse era o mundo que veio antes do nosso. Um mundo, de certa forma, construído em cima de certezas. E como era essa modernidade sólida? Bom, a vida tinha meio que um roteiro. A carreira era para a vida toda, a comunidade era o lugar onde se nascia e morria, e a família era uma instituição que parecia inabalável. Tudo era pesado, feito para durar, sólido. E aqui está um ponto crucial. O poder também era sólido. Ele tinha endereço, estava centralizado em instituições que a gente via que eram concretas. O Estado, a fábrica, a burocracia. Era fácil saber onde estava o poder e como ele funcionava. Para descrever esse tipo de poder, Bauman usa a famosa metáfora do panóptico. Pensa numa prisão onde um guarda consegue ver todos os detentos, mas eles nunca sabem se estão sendo vigiados ou não. O controle vinha daí, da vigilância constante e do confinamento. O poder funcionava prendendo as pessoas no espaço, limitando seus movimentos. E isso nos leva ao coração da ideia toda, o derretimento. A modernidade sempre teve como tarefa derreter os sólidos. Essa frase é do Marx, na verdade. Mas o Bauman dá a ela um significado totalmente novo e, olha, muito poderoso. É super importante entender que a ideia de derreter as coisas não é nova. A modernidade já nasceu dissolvendo tradições, laços feudais, velhas certezas. A grande pergunta que o Bauman faz é: mas com que objetivo se derretia tudo isso? E aqui está a grande virada de chave. Na modernidade sólida, o objetivo era substituir os sólidos velhos e ruins por sólidos novos e melhores, mais duradouros. Já na nossa modernidade líquida, o derretimento se tornou um fim em si mesmo. O objetivo não é mais criar uma nova ordem estável, mas manter tudo em um estado de fluxo constante. É claro que essa mudança fundamental transforma completamente a natureza do poder. Se tudo é líquido, o poder também se liquefaz. Como a gente viu no panóptico, o poder antigo precisava de presença, de engajamento, de vigiar quem estava confinado. Chefes e subordinados estavam presos ali, no mesmo espaço físico. Agora, a lógica se inverte completamente. O poder líquido não está nem aí para os muros. Ele simplesmente os atravessa. Sua maior força é justamente a capacidade de escapar, de se desengajar, de não ter um endereço fixo. As estratégias do poder líquido são todas baseadas na evasão. Ele não confronta, ele contorna. É só pensar no capital financeiro que se move de um país para o outro em segundos, ou nas empresas de tecnologia que operam globalmente sem uma sede fixa. O poder não se prende mais a um território. Ele opera na velocidade de um sinal eletrônico. Ele se tornou extraterritorial. E a consequência disso é o surgimento de uma elite global nômade, que pode influenciar a vida de milhões de pessoas sem nunca precisar arcar com as responsabilidades locais. São os tais senhores ausentes, que governam à distância. E um mundo sem estruturas sólidas para guiar as pessoas, a liberdade parece total. Mas o Bauman nos alerta para o lado sombrio dessa liberdade que parece não ter limites. No passado, lutar por liberdade significava lutar contra um opressor bem definido. Hoje, a liberdade se tornou uma tarefa individual, privatizada. A responsabilidade de construir a própria vida, de fazer as escolhas certas o tempo todo, cai inteiramente nos ombros de cada um. É aquela pressão para ter a carreira perfeita, o relacionamento ideal, a marca pessoal impecável nas redes, tudo ao mesmo tempo e sem um manual. Para ilustrar esse paradoxo de forma brilhante, o Bauman cita a história dos marinheiros de Ulisses, que não queriam ser libertados de volta à forma humana. Por quê? Porque ser porco era simples, ser humano significava carregar o peso da escolha, a angústia da decisão. Então, se a sociedade é líquida e o poder é evasivo, como a crítica se torna possível? Como se pode tentar mudar as coisas? Bauman nos oferece uma última e poderosa metáfora. A questão é, como um sistema tão fluido reage quando é questionado? Ele reprime, como na modernidade sólida? A resposta do Bauman é surpreendente. Ele diz que a sociedade se tornou uma espécie de acampamento de trailers, um lugar de passagem, onde as pessoas chegam, ficam por um tempo e depois vão embora, cada uma seguindo o seu próprio roteiro.
No acampamento, claro que você pode reclamar. Reclamar da tomada que não funciona, do barulho do vizinho, você pode pedir seu dinheiro de volta e ir embora. Mas o que ninguém pensa em fazer é se organizar com os outros hóspedes para assumir a gestão do acampamento. E aí que tá o ponto, a crítica é muito bem-vinda desde que ela se mantenha no nível do consumidor. Reclame, deixe sua avaliação negativa, o sistema acomoda esse tipo de feedback. Mas a estrutura fundamental, essa continua intocada. A dissidência é canalizada de um jeito que não ameaça a ordem vigente. Isso tudo nos leva a uma conclusão fascinante. A imagem de um Estado totalitário como o grande irmão de Orwell, que controla tudo e todos, talvez não seja mais o nosso maior pesadelo. O medo da era sólida era o da prisão, de uma gaiola de ferro da qual não se podia escapar. O medo era o de ter pouca ou nenhuma liberdade. E Bauman nos deixa com essa pergunta para refletir. Se o terror antigo era uma vida superestruturada, uma prisão, será que o novo terror é uma vida completamente desestruturada, sem vínculos, sem certezas, sem nada sólido a que se agarrar? Um mundo sem muros, onde todos estão perpetuamente à deriva.